Você daria conta de namorar uma mulher que ganhasse mais que você? Que chegasse no final do mês e talvez a maioria das contas precisasse ser paga por ela? Ou eventualmente você já se sentiu desconfortável ou inseguro por estar entrando em um relacionamento onde a moça aí ganha mais do que você, tem um salário maior, uma renda maior? Veja, a dinâmica financeira, ela pode ser sim uma questão delicada, mas não precisa ser um martírio ou um grande problema. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como você pode agir nessas situações através de um exemplo, ou melhor dizendo, de uma história que uma seguidora me trouxe no direct do Instagram. Então vem comigo. Eu sou Orlando Costa e esse canal é para homens e pró-homens. Fique à vontade para se inscrever e juntos vamos chegar à sua melhor versão. Antes de ler o relato da seguidora e reagir a ele, eu queria conversar algo contigo. Primeiro, é essencial reconhecer que uma questão de salário não define quem você é, mas apenas parte de você e é transitório. A autoestima e o valor pessoal de um homem devem ir além de uma remuneração. Pelo menos dele para ele mesmo. Dos outros a gente não pode esperar nada. Em segundo lugar, é crucial ter uma comunicação aberta e honesta com alguma mulher que você queira conhecer. Falar sobre finanças pode ser desconfortável, mas é necessário para evitar ressentimentos e evitar também mal entendidos. Terceiro ponto, você deve agir como homem e não se acomodar diante das situações. Pode ser que você nunca ganhe mais que a sua parceira, mas na minha opinião, você precisa ter garra para continuar buscando o seu próprio crescimento ao invés de encostar nos outros. Convenhamos que ninguém quer isso. Além disso, compartilhem as responsabilidades financeiras de forma que ambos se sintam confortáveis e respeitados. Então, vamos ver o que essa seguidora me contou. Bom, estou com o celular aqui e vou ler para vocês o que uma seguidora me trouxe no Instagram. Embora o meu trabalho seja voltado para homens, não é? Existe ali uma pequena porcentagem de mulheres que se identificam, que gostam do conteúdo e que estão ali seguindo. E ela me mandou um relato aqui, de certa forma, com um pouco de angústia, pedindo a minha opinião. Eu quero compartilhar aqui com os senhores e já de antemão eu oriento, assim como eu oriento no Instagram, para que a gente crie um ambiente de homens maduros, de homens que estão conversando, de homens que estão assumindo responsabilidade, ao invés de criar um ambiente de homens que só ficam choramingando, se vitimizando, xingando, vamos ser respeitosos, elegantes nos comentários. Eu tenho falado muito sobre isso no meu Instagram. O meio de desenvolvimento pessoal masculino não pode ser formado por um monte de menino chorão. Vamos conversar abertamente sobre as questões, vamos entender que há inúmeros casos nos comportamentos humanos e que ninguém é dono da verdade. Dito isso, vamos aqui ao relato da seguidora. Orlando, eu sou uma mulher bem-sucedida financeiramente. Dificilmente encontro alguém que ganhe parecido, mas eu não ligo para isso. Uma pausa aqui, eu vou reagindo gradativamente. Isso vai se tornar cada vez mais comum, porque nas últimas décadas as mulheres foram para o mercado de trabalho, já são maioria nos centros universitários, e isso vai resultar sim em mulheres em postos de trabalho, de comando, no serviço público, no empreendedorismo, em todas as áreas em que elas vão ganhar altos salários, ou ter altos rendimentos, ou ter uma alta renda. Então, se essa mulher, como essa daqui me parece que é o caso, compreende que nem todos os homens vão ganhar mais do que ela vai procurar outros elementos nos homens para além da remuneração. Vou dar um exemplo. A mulher aqui, vamos supor que ela ganhe 50 mil reais por mês. Ora, ela já entendeu, tá, eu não vou conseguir encontrar homens que ganham de 50 para mais com tanta facilidade, então eu tenho que mirar em outras coisas. Talvez ele ganhe metade do que eu ganho, um casal que está num nível um pouco mais alto, mas eu percebo que ele tem uma postura, que ele tem um frame, né? Que ele tem uma conduta, resolveu a situação. E há muitos casais assim. Agora, se a mulher vai procurar só dinheiro, esse é um elemento essencial para ela, aí ela vai ter um número muito pequeno de homens para poder construir um relacionamento. E a gente sabe que, no geral, homens se importam menos com a condição financeira da mulher do que o contrário. Mas as coisas vão mudando gradativamente. Vamos seguir então. Ela diz, para mim, é importante que ele tenha uma postura de provedor, mesmo que prover dele seja um cachorro-quente, e que tenha visão de futuro e vontade de crescimento. Essa visão de futuro e vontade de crescimento aqui é bem comum, e eu não discordo dela. No geral, eu percebo muitas mulheres bem-sucedidas falando isso. Tudo bem, ele não precisa ganhar muito mais do que eu, mas
eu também não quero ficar com um homem que seja preguiçoso ou acomodado. Bom, antes que um ou outro comece a querer dar um chilique nos comentários, vamos entender o outro lado. Se você tivesse uma irmã, você gostaria que ela se envolvesse com um sujeito que é acomodado, que é preguiçoso, que é sanguessuga? Eventualmente não. Então, nesse ponto aqui, eu tendo a concordar com ela, até porque um sujeito preguiçoso, acomodado, ele não é a referência de homem que a gente busca aqui. Ponto final. Ela continua. Eu estou saindo com o rapaz há uns meses. E eu via isso nele. O que ela via isso nele? Uma postura. Olha, uma postura de tomar frente, de liderar, não é? De ter ali uma vontade de crescimento. É um sujeito cheio de vida. Ele tem uma potência que é externalizada por meio das atitudes, dos assuntos que ele trata, do movimento que ele faz. Ele ganha mais de 10 mil reais, o que é um salário bom para a maior parte da população, e ele pensa grande. Aqui ela está certa. Ganhar mais de 10 mil reais no Brasil é um privilégio para poucos. Não necessariamente um privilégio, mas muitas vezes é mérito. O sujeito batalhou para chegar até ali, então ele merece ter essa renda. Tá? Então ela reconhece isso. Olha, ele ganha acima da média da população, mas pelo visto ela ganha bem mais. Mas então ela está há meses com ele. Reparem, ela está há meses com ele, já sabendo o quanto que ele ganha, e nem por isso ela deixou ele. Ela estava olhando a postura dele. Eu falo muito isso no Instagram. Comportamento, comportamento, comportamento. Entretanto, ela continua, ele descobriu o quanto eu ganhava. Me parece que ela tinha mantido um certo silêncio quanto ela ganhava, eventualmente para não constranger o cara. Porque ela estava curtindo, de repente o cara tem uma pegada legal, o cara é divertido, o cara tem uma postura de homem. E não, ele não é preguiçoso. Pensa em crescer. Tem essa postura, ainda que ele ganhe metade do que eu ganho, para mim tá bom. Essa era a postura dessa mulher. Porque ela estava há meses com ele sabendo o quanto que ele ganhava. Só que ele ainda não sabia o quanto que ela ganhava. O que a gente conclui com relação a isso? Que ela estava gostando de estar com ele. Em que pese ele não ganhar tanto quanto ela. E gostava de estar com ele pela postura dele. E não pelo dinheiro. Senão eu não teria perdido tempo para me escrever tudo isso. A princípio não parecia um problema ele descobrir quanto que ela ganhava. Mas após a gente começar a sair juntos e eu comprar umas coisas pessoais para mim, com o meu dinheiro, com o dinheiro dela, ele começou a se auto-intitular pobre e me chamar de riquinha. Esse movimento aqui dos caras é de se colocar para baixo. Tem caras que fazem o seguinte movimento, presta atenção, ele se coloca para baixo para elogiar a mulher, ou ele se coloca para baixo numa posição de vitimização. Vocês entenderam? Dois movimentos de se colocar para baixo, com dois tipos de objetivo. Por exemplo, dá um exemplo aqui para vocês. Você é linda demais, eu não vou dar conta de ficar com você, você deve ser muito, sei lá, assediada, todo mundo deve te olhar, eu não vou dar conta. Isso é o cara que está se colocando para baixo, pedestializando a mulher. Aqui no caso, ele não pedestializa, mas ele cutuca. Alguns caras chegam a ser até ofensivo, porque falam, você é riquinha. Chega a ser até ofensivo a depender do jeito que ele fala. E eu, coitadinho de mim, eu sou um pobrezinho. Ela poderia ter falado, meu filho, mas eu já vi que você não ganha tudo isso, eu tô aqui, não tô? Mas ela, uma mulher provavelmente mais elegante, ficou quieta. E você chamar alguém de riquinho, a depender da história dessa pessoa, é uma ofensa. Eu vou te dizer por quê. Porque muitas vezes, essa mulher não é herdeira. Ela conquistou aquilo ali. Então é um mérito dela. Então, nesse lugar, talvez valha até mais um reconhecimento, um elogio. A gente precisa reconhecer o que as pessoas fazem de bom. Seja homem ou seja mulher. Mas o brasileiro não tem esse hábito. Os americanos têm. O brasileiro não tem esse hábito. O brasileiro, ele vê alguém bem, ele tenta diminuir. Ou tenta atribuir aquele bem que a pessoa tem, aquele salário, aquele carro legal, aquela casa legal, a um produto de crime, por exemplo. Repare como o brasileiro é assim. O brasileiro, ele tem inveja e muitas vezes raiva do sucesso alheio. O americano, pelo contrário. Veja, é muito curioso, até em termos de atleta, alguns atletas, por exemplo, de fisiculturismo nos Estados Unidos, dizem que as pessoas parabenizam pelo físico. Idoso, idosa, legal, parabéns, good job, bom trabalho. Aqui, ao bombado, deve ser isso, deve ser broxa, deve ser aquilo, deve ser burro. O brasileiro. Olha, o melhor e o pior do Brasil é o próprio brasileiro. Mas vamos seguir aqui para não sair do escopo, rapaziada. Começou a chamar de riquinha, beleza. Esse é um tipo de comentário que me incomoda profundamente. E acho que por culpa comecei a pagar no automático mais coisas para ele do que ele para mim. Olha como é que ela começou a fazer. Ela começou a entrar com dinheiro na relação. Vocês percebem que essa mulher está trabalhando para manter o relacionamento. Acho que perdi um pouco da admiração. Esse é o ponto central do término de muitos relacionamentos, principalmente por parte da mulher. Perda da admiração. E perda da admiração vem muitas vezes da postura, do comportamento, como é o caso que se apresenta aqui. Lembre-se, ela já sabia quanto que ele ganhava desde o início. E ela estava com ele porque gostava da postura dele.
Aí ele começou a ofendê-la, chamá-la de riquinha e se inferiorizar. É aqui que ela perde a admiração. Mulheres não gostam de olhar para baixo. Acho que perdi um pouco da admiração, não sei tocar no assunto e penso que você deveria sair disso. Sair disso o quê? Sair dessa relação. O pior para mim é o comentário. Não sou rico que nem você. Olha como o cara se deprecia, sem ter necessidade. Eventualmente, se ela dissesse para ele, não, eu quero ir para uma viagem tal, e vai custar 25 mil reais para cada um, e você vai ter que dar um jeito, porque senão você não é homem, aí ele poderia dizer, mas não sou rico igual você. Ela não fez isso. Inclusive, ela começou a pagar mais coisas para ele, para tentar amenizar um pouco a distorção. Eu não interrompi esse vídeo à toa e muito menos para te fazer um convite, mas para te fazer uma convocação. Se você é homem e busca o real desenvolvimento pessoal masculino, você deve estar na minha imersão do próximo dia 19 de outubro de 2024, a Tríade do Homem Integral. Nela, eu vou revelar os 3 principais pilares do real desenvolvimento pessoal masculino: reconexão, reordenamento e reposicionamento. Por meio dessa metodologia, eu já mudei a vida de centenas de homens que me seguem e que já passaram pelos meus treinamentos. O link vai estar aqui na descrição e eu fico te aguardando. Observação, ela continua. Os lugares que vamos comer ou os rolês mais caros, sempre deixo na escolha dele em relação ao preço. Vai aonde você dá conta, porque eu tô com você. Nunca fiz ele ir em algum lugar que ele não pudesse pagar. Não é aquele tipo de mulher que fala, eu quero ir em tal restaurante, tomar tal coisa, beber tal coisa. Esse tipo de mulher você tem que vazar dela. Não é o caso que se apresenta. E também esse tipo de mulher não me escreveria, nem me segue. Mas esse tipo aqui sim. Esse tipo de mulher aqui, ela é bem sucedida e muitas vezes ela quer o quê? Cara, eu só quero um cara que não seja preguiçoso, que esteja mais ou menos no meu meio, mais ou menos no meu meio, e que, é claro que ela não vai falar, e que me pegue com jeito, que tenha postura de homem, na vida e comigo. E o cara começou a ter uma postura que eu chamo de postura débil. O único lugar que a gente foi que foi mais caro, ele escolheu. Ele escolheu. E ficou mais cara a conta, mas foi ele que escolheu. Olha o que ela fala. Ele escolheu, percebi que ele estava incomodado com os preços e eu fui e paguei a minha parte. Então, os comentários é por observação do meu custo de vida, não de algo que eu imponho a ele. Ela perguntou a minha opinião e tal. Senhores, o que eu costumo dizer é o seguinte: nós não temos bola de cristal, muito menos eu, para saber se vai dar certo. Porque aqui no meio masculinista, todo mundo é cartomante, adivinha e sabe o que vai acontecer na vida dos outros. Mas o sujeito mesmo nasceu semana passada. Não tem repertório de vida, acha que sabe tudo da vida e quer ficar vomitando regra. Eu não gosto de trabalhar assim. Eu acho que cada caso é um caso. Para mim aqui, o que se apresenta é, e não querendo advogar pelas mulheres, porque muitos caras não gostam, né, quando a gente coloca a responsabilidade no homem. Não, só pode falar mal de mulher para eu ficar feliz. Aqui nos meus vídeos, no meu canal no YouTube e na minha página você não vai encontrar isso, porque eu advogo pelo bom senso. E não eu vou defender os hominhos. Não, pelo contrário. Se eu quero melhorar os homens, eu também preciso trabalhar na autocrítica, na minha autocrítica como homem, como Orlando e como indivíduo. O que eu estou fazendo de errado? Onde que eu não estou indo bem? E também na dos caras que querem estar comigo. Se você quer só ficar falando de mulher, xingando mulher, se vitimizando, o meu trabalho não é para você. Eu digo isso com muita tranquilidade e serenidade, porque eu já separo o joio do trigo aqui. Tanto que eu sempre digo para os meus alunos, para os caras que estão no meu curso, para os leitores dos meus livros. Meu trabalho é com caras um pouco mais velhos e maduros. Ah, Orlando, mas eu tenho 22 anos e sou integrante do Conduta Masculina da tua plataforma. Você é sempre muito bem-vindo, mas você é diferenciado. Eu não tenho como pegar os caras todos de 20 e poucos anos e generalizar. Principalmente os que vêm de alguns meios, de algumas bolhas, da piti. O que eu quero dizer, senhores, é que, presta atenção que esse é o ponto central da coisa. Se a mulher é pobre ou rica, se a mulher é baixa ou alta, magra ou gorda, branca ou preta, morena ou loira, a sua postura tem que ser a mesma. Você não regula a sua postura por causa da mulher. Ah, ela tem dinheiro? Mantenha a tua postura, como homem. Ou você vai ficar porque a mulher tem dinheiro cutucando ela. Ah, Orlando, mas ela começou a me destratar porque tem mais dinheiro. Começou a se destratar, vira as costas e vai embora. Termina. O homem tem o poder de ir embora. Você não precisa ficar no lugar em que você é humilhado, achincalhado. Agora, um sujeito como esse, ele perdeu eventualmente uma oportunidade. Repito, essa mulher não ia me escrever esse textão à toa. Ela queria estar com esse homem. Mas eu conheço muito bem esse tipo de cara. Ele começa a fazer drama, ele começa a ficar incomodado. Eventualmente o sucesso da mulher o incomoda porque o assusta. Eu não sou suficiente. Pode até não ser no futuro realmente que ele tenha razão, mas eu não preciso mudar minha postura. Minha postura permanece a mesma sendo mulher pobre ou rica. Porque talvez é dessa postura que esse tipo de mulher e várias outras atualmente estão começando a olhar.
olha, eu não vou conseguir ter um cara que ganha mais do que eu. Para mim tá tudo bem isso, tá pacífico dentro de mim. Porque eu sei que eu tenho um salário muito acima da média, mas eu quero, como mulher, um homem. E muitas dessas mulheres não encontram homens com postura masculina. Encontram homens com essa postura frágil, vitimista, de autopiedade, que tenta ficar rebaixando, que fica cutucando. Às vezes esse cara que pegou um bilhete premiado, como essa mulher, não pelo fato dela ser rica, mas quando você está lidando com uma mulher bem-sucedida, que não é uma patricinha herdeira, cara, às vezes você tem muito para aprender com essa mulher e ela te potencializa, ela te incentiva, ela tem visão para a tua própria vida. Ela te alavanca, porque ela já é uma potência. E os caras não conseguem perceber isso porque vivem no estado infernal de frustração e ressentimento. Vive no estado em que a autoestima dele é uma bosta. Eu não estou dizendo que o relacionamento vai dar certo, vai dar errado, que a chance é de 73%, porque eu não tenho como saber. Eu estou lidando com algo que uma mulher me trouxe num textão enorme que ela não precisaria ter feito. Ela poderia ter feito esse liso, esse pé rapado, vou pular fora. Não, não foi isso que ela fez. Ela começou a se sentir magoada com a fala agressiva de um cara que até então estava tudo bem para ela. Ela estava gostando dele. James Hollis traz no seu livro sobre a sombra de Saturno que os homens, a maioria presos no complexo materno, se relacionam de duas formas com o feminino. Ou pela raiva ou pelo medo. E muitas vezes um é primo do outro. Eu quero que você reflita, antes de sair dando piti em comentário, reflita como você se relaciona intimamente com o feminino. Se é com raiva ou com medo. Porque isso daqui, claramente, para mim, é medo. É um movimento de medo que se traduz nessa postura passivo-agressiva. Qual seja, você é riquinha, eu sou pobre. É um estado passivo-agressivo. E toda vez que você, em função da mulher ter dinheiro, ou em função dela ser muito bonita, ou em função de X, ou em função de Y, você se coloca para baixo, se depreciando como esse cara fez, a primeira coisa que começa a ruir é a admiração da mulher por você. Independente do dinheiro da mulher, mantenha a tua postura. Se ela te tratar bem, se isso não for problema entre vocês, continue na relação. Agora, se ela te tratar mal, obviamente você não vai permanecer. Tudo gira em torno de você. Esse foi, então, o relato que essa seguidora me trouxe. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a resolver esse problema de quando a sua parceira recebe mais do que você. Conte com o meu canal para construir relacionamentos saudáveis e para se desenvolver como homem. Então se inscreva, deixe o seu like e até o próximo vídeo.